Olá, galera! Vamos a mais uma aula de Geografia com o professor Luiz Bezerra. Hoje vamos falar sobre a Ásia, esse continente cheio de contraste. Então, vamos fazer essa viagem no continente asiático. Então, vamos lá. Bom, aspectos naturais. A Ásia hoje apresenta-se como o continente mais extenso, com mais de 44 milhões de quilômetros quadrados, e nós temos os seguintes limites. Esses limites aí, nós vamos ter com a Europa, Montes Urais, Cáspio, cadeia do Cáucaso e Mar Negro. E outro fator para a gente relembrar, a Ásia e a Europa é o único continente, mas podemos dividi-los em dois devido às diferenças históricas, econômicas, culturais. Então, por isso que separamos os dois nesse sentido. Mas, pelo significado de continente, seria um só, tá? Bom, e ainda nós temos a divisão, o limite com a África através do Canal de Suez, que é um canal artificial que foi construído para ligar o Mar Vermelho ao Mar Mediterrâneo. Então, naquela região ali, vamos ver aqui no mapa, aqui, ó, separando a Ásia da África, aqui o Canal de Suez e o Mar Vermelho, tá? Então, esse é o mais extenso de todos os continentes. Gente, com relação à ocupação do espaço geográfico, nós temos, olha só, a Ásia abriga a maior população mundial, aproximadamente 60% da população mundial, distribuída em 45 países. Vale salientar que, dos 6 países mais populosos do planeta, 4 estão na Ásia. A China, o mais populoso, seguido da Índia, o segundo, né? Aí nós temos a Indonésia, o quarto, e o Paquistão em sexto. E nós temos em terceiro os Estados Unidos e em quinto o Brasil, 2 países aqui do continente americano, tá? Então são esses os países mais populosos e com isso nós temos esse assombroso volume populacional asiático, tá? Bom, sendo que parte desses países são considerados subdesenvolvidos, tá? Quase todos eles, com exceção podemos falar do Japão e dos tigres asiáticos, com destaque aí para países que atingiram o nível de desenvolvimento significativo, a Coreia do Sul, Hong Kong, Singapura. Então hoje são regiões aí que têm um destaque muito grande. E alguns colocam também o país, o Israel, como também um estado, um país desenvolvido. Bom, distribuição da população do continente. Então, veja só, essa população aí com mais de 4,5 bilhões de pessoas está distribuídos aí de forma também irregular pelas regiões. Como eu falei, China e Índia são os mais populosos, olha só. A população desses 2 países aí chega a quase 3 bilhões de pessoas. É muita gente. As cidades mais populosas são Tóquio, capital do Japão, Mumbai e Calcutá, na Índia, e Xangai, na China. Bom, é nos vales e nas faixas litorâneas que vamos encontrar a maior concentração, a maior densidade demográfica, com destaque para Bangladesh, que tem mais de 800 habitantes por quilômetro quadrado. É um formigueiro humano. Bom, e aí nós temos aí, veja só, algumas áreas que apresentam baixas densidades demográficas. Quais são elas? Bom, podemos citar aí as regiões do extremo norte, que apresenta clima muito gelado, áreas desérticas e áreas de elevadas altitudes. Isso porque na região asiática nós temos aí as maiores cadeias montanhosas do planeta. Bom, gente, a Ásia apresenta um número muito expressivo de sociedades com grande diversidade cultural. Ainda nós vamos observar países socio- e economicamente diversos, com elevado grau de desenvolvimento, índice muito elevado de qualidade de vida, enquanto que a maioria dos países são índice muito baixo em termos de desenvolvimento humano. Então vamos lá. Continente asiático.
apresenta 11 fusos horários devido à sua grande extensão no sentido leste a oeste, banhados ao norte, o glacial ártico, mais ao sul, o Oceano Índico e o Oceano Pacífico, a leste e a sudeste. Bom, e alguns mares como mares, golfos, né? Alguns aí de grandes dimensões, outros nem tanto, que estão localizados no interior ou na costa asiática. Já o Oriente Médio, que é uma região da Ásia, existe aí 2 golfos de intensa navegação comercial, que é o Golfo Pérsico e o Golfo de Omã. Por quê? Porque a navegação é muito intensa. Porque é através dessas águas que sai uma grande produção de petróleo dessa região para diversos locais do planeta. Porque é justamente nessa região do Golfo Pérsico é onde está a maior produção de petróleo do planeta. Ok? E com isso, devido a essa importância que é o petróleo nessa região, é que torna essa região aí de interesses, tá, de muitos países. Estão deixando uma área muito tensa em termos de conflito e uma das áreas mais estratégicas do mundo. Bom, podemos falar também de outra área que tem uma certa tensão, é o Estreito de Taiwan, tá? Que está situado entre a China socialista e Taiwan, que já pertenceu à China, que é capitalista. Então, essa área é uma área que tem essa navegação muito intensa, mas constitui aí uma zona de tensão entre os 2 países, porque até hoje a China não considera Taiwan como um país independente. A China ainda tem o interesse de anexar Taiwan ao seu território. Bom, sobre o que eu falei dos golfos de petróleo, aqui ó, o Golfo Pérsico, né, o Golfo de Omã, e aqui nós temos áreas que se destacam como grandes produtoras de petróleo, como Catar, Emirados Árabes, Kuwait, Irã, Iraque, Arábia Saudita, Omã. Então essa região se destaca aqui como sendo as maiores reservas e a maior produção de petróleo do planeta. E esse petróleo é escoado aqui, ó, os navios vêm, né, em direção aqui, principalmente ao sul da Europa, tá? Só que os superpetroleiros hoje eles já conseguem navegar aí o sul da África. Bom, sobre os aspectos naturais, clima e vegetação, a Ásia também apresenta um grande contraste em termos climáticos, porque nelas estão localizadas regiões bastante chuvosas, secas, outras muito frias, algumas muito quentes, então a diversidade é muito grande. Então vamos ver. Então, para compreender, né, essa diversidade climática da Ásia, temos que levar em consideração os fatores como latitude, a grande extensão territorial, a altitude, a questão do relevo e sua posição e os ventos de monções ou monsônico, tá? Então, aí nós vamos ver que justamente esses fatores aí vão influenciar demais na diversidade climática da região, ok? A latitude aí, nós vamos ver que a extensão norte e sul vai se estender desde a região ártica até a região equatorial. Nós vamos observar também essa grande extensão vai permitir aí a situação de diversas massas aí, e as áreas mais distantes do continente, quer dizer, mais distantes dos oceanos, sofrem a influência continental. A altitude, nós vamos encontrar as maiores altitudes do planeta nessa região, tá? Como a Cordilheira do Himalaia. Tá? E essas montanhas vão servir como barreiras para impedir as passagens de massas de ar úmida do continente para o interior do continente. E vamos falar também sobre esse vento de monções. Então, esse mapa aqui está mostrando como está distribuída a questão climática. Mais no extremo norte, aí na zona glacial, nós temos aí o clima polar, que é frio. Mais ao sul, nós temos o clima temperado continental, tá, que vai se estender por boa parte da região da Sibéria. Aí nós temos climas tropical seco,
nós temos o clima de altitude, nós temos o clima tropical úmido, aquele clima característico como o mediterrâneo e o equatorial, mas nessa faixa, principalmente na região da Indonésia. Então, a diversidade é muito grande com relação à questão climática, tá? E aí nós vamos citar alguns climas, como, por exemplo, o clima frio. Está próximo do Oceano Glacial Ártico, nos planaltos e montanhas. E na região norte da Ásia também nós vamos encontrar, além do clima frio ártico, o frio continental, do qual aí nós vamos observar duas vegetações características. No clima frio ártico aparece a tundra, enquanto que no frio continental aparece a taiga, que é uma floresta homogênea, onde predomina a espécie aí, no caso, o pinheiro. Climas desérticos, nós vamos observar aí em extensas áreas da região da Mongólia e norte da China e no Oriente Médio, tá ok? Inclusive, nós vamos observar que nesses desertos aí do Oriente Médio, né, em alguns locais onde vai existir uma certa umidade, vai formar o que nós conhecemos como os oásis, tá? Que são verdadeiras ilhas verdes nessas áreas desérticas aí, tá? Enquanto que os desertos mais na parte central são considerados frios, tá? E aí nós vamos ver a aridez, né, característico desse tipo climático, e aí a vegetação vai surgir aí, principalmente nas regiões dos desertos de Gobi, por exemplo, nas regiões da Mongólia, norte da China, vegetação de estepes e desérticas. Bom, agora vamos falar sobre esse clima considerado de monções, que é influenciado pelos ventos de monções, que são ventos aqui principalmente no sul e sudeste da Ásia, e são justamente o que vai trazer umidade ou período de seca na região. Por exemplo, nas monções de verão, o continente está mais quente, o oceano mais frio, então as massas vão do oceano em direção ao continente, levando umidade. No inverno, ocorre o contrário. O continente está mais frio, o oceano mais quente. Então, as massas terminam indo em direção ao oceano, deixando essas áreas mais secas. Então, esses ventos são periódicos, que mudam do inverno e verão. Bom, gente, ainda nós temos a questão do clima equatorial, que tem como característica ser quente e úmido o ano inteiro. E aí nós vamos observar a presença aí de florestas tropical e equatorial, e nós vamos, os países que predominam esse tipo climático é principalmente na Indonésia, tá? E no sudeste do continente, aí, que vai apresentar essa diversidade. Aí veja que nesse clima tem uma vegetação muito rica em diversidade, uma mega diversidade biológica. Aí nós temos o clima subtropical, que vamos encontrar na chamada Ásia Menor, ok? Uma região ali da China, planície da China, do Japão, na Coreia do Sul. Então nós vamos encontrar essas características desse clima aí, tá ok? Que tem florestas aí, tanto no Japão como na Coreia do Sul, as chamadas florestas temperadas. E aqui nós temos esse mapa mostrando aí com relação à questão da vegetação. Então nós temos aqui a tundra, a taiga, ok? Vegetação de altitude. Aqui nós temos as áreas de áreas desérticas, tanto aqui nessa parte central, como também na região aqui do Oriente Médio. Mais ao sul, as florestas subtropicais e as florestas tropicais e equatoriais. Então, gente, é isso que nós vamos observar com relação à a questão da vegetação natural. E as áreas de mais cultivo está relacionada a essa região aqui, dessa parte do litoral, é onde concentra a grande concentração populacional. Essas regiões aqui também se destacam aí com atividades, com área de produção agrícola, nessa parte aqui da chamada Ásia Central. Então, são atividades agrícolas que têm uma importância muito grande, porque é justamente
o continente que abriga a maior população tem que ter a produção de alimentos significativa. Sobre o relevo e a sua geologia, é na Ásia que nós vamos encontrar as maiores elevações, né, as maiores montanhas, mas também as maiores depressões. A maior depressão do planeta, a maior depressão absoluta, está entre a Jordânia e Israel, que fica no Oriente Médio, que é o Mar Morto. Olha só, o Mar Morto está a mais de 400 metros abaixo do nível do mar, enquanto que a Cordilheira do Himalaia é o ponto mais alto, quer dizer, é a cadeia montanhosa mais elevada do nosso planeta, do qual lá está o Monte Everest, tá, com quase 9 quilômetros de altitude, como o ponto mais alto do nosso planeta. Fica entre Nepal e China. E aqui nós temos o mapa mostrando justamente a questão do relevo. Está aqui, ó, essa região aqui, a mais alta do planeta, né? Inclusive aqui nós temos essa meseta do Tibete, né? Essa região é como chamado o telhado do mundo, tá? Inclusive a Cordilheira do Himalaia. E a maior depressão fica nessa região aqui. Como é muito pequeno, não dá para se observar neste mapa. Bom, sobre a hidrografia, apesar de rios e lagos de grande dimensão, a escassez de água já é um problema na região, tá ok? Então, por quê? Olha só, abriga mais de 60% da população mundial, mas a água, tá, é apenas 36% dos recursos que existem no planeta está nessa região. Então, quer dizer, a região da Ásia tem um déficit muito grande com relação à questão de recursos hídricos, e vamos ainda acrescentar nisso a questão do crescimento industrial, tá, e o aumento do consumo, porque em algumas regiões da Ásia aumentou a questão aí do consumo de água devido a algumas melhorias em termos de recursos, né, financeiro ter melhorado para alguma parte da população, e isso termina aumentando o consumo. Como também nós temos a questão, uma das regiões do planeta em que a poluição das águas é muito intensa, tá? Principalmente com destaque aí a questão de tratamento de esgoto. Bom, aumentando aí também o consumo de água, está relacionado à questão de aumento de áreas irrigadas, né? A criação também da pecuária, né? A produção de bovino, isso faz também com que influencia bastante a questão do uso desses recursos, pois aí entra aí para o abastecimento também tanto da agricultura como da pecuária. No sul da Ásia, nós vamos observar aí, gente, olha só, o maior despejo de água de esgoto sem ser tratada nos oceanos, com destaque aí para a região da Índia, da Bangladesh, e outros países ali que tem uma população muito grande e, infelizmente, ainda está muito a desejar essa questão do tratamento do esgoto. Então, isso já é uma situação de preocupação da ONU com relação a essa situação de água, do saneamento básico na Ásia, né? E olha, nós já estamos no século XXI e nós temos essa problemática. Outra, ainda continuando sobre a hidrografia, nós temos aí o rio Ganges, que ele nasce na região do Himalaia e deságua no Golfo de Bengala, tá? Tem essa característica de formar o maior delta do mundo. Delta de um rio é quando ele deságua e tem obstáculo na sua foz, onde ele vai abrir-se, formando um leque. Então, isso nós vamos observar o rio Ganges, uma importância muito grande para a Índia. Nas cheias, deixa grande fertilidade nas terras por onde passa. E ainda tem a questão cultural, porque esse rio é considerado sagrado pela população, tá? Principalmente os hinduístas, e aí eles vão, né, a questão do ritual do banho para se purificar, inclusive até mesmo também despedir-se, colocar algumas pessoas que morrem, colocam nas águas dos rios, que é uma questão ritual religioso, tá? Outro rio que chama a atenção na Ásia é o rio Yangtze-Kiang, é considerado o mais extenso, e nela foi construída a represa de Três Gargantas, tá? Que fica na China. Hoje, a maior hidrelétrica do mundo, tá?
E aí nós vamos observar que teve um impacto ambiental muito grande. Olha só, a barragem deixou submersos, tá? Onde havia 13 cidades, 4.500 aldeias e importantes sítios arqueológicos. Então, quer dizer, é uma produção de energia considerada limpa, mas tem um impacto ambiental muito grande. Então, com isso, essa hidrelétrica de Três Gargantas, hoje a maior do mundo, são 26 turbinas e tem uma capacidade de mais de 18.000 megawatts de produção de energia. Bom, tudo isso aí, com relação à Ásia, nós vamos observar aí uma grande população, tá? E também relacionado aí o grande crescimento econômico da Ásia. Então, com isso, nós vamos ter aí um sério problemas aí que já chega a ser preocupação, motivo de debate internacional, tá? Hoje, os dois países mais populosos do mundo, como é o caso da China e da Índia, tá? E alguns países do Sudeste Asiático, isso aí vem levando aí preocupações, porque o crescimento econômico vai exigir mais consumo de energia, maior consumo de combustíveis fósseis, e aí vai trazer mais poluição, tá? Isso aí vai produzir um consumo maior de água, principalmente a questão da irrigação e atividade industrial. Milhões de pessoas, tanto na Índia como na China, começaram a se alimentar melhor e ingressar na chamada sociedade de consumo, melhorando aí, elevando o padrão de vida. Então, isso aí vai ter indicadores que vai, de uma certa forma, impactar na questão ambiental. Mas vale salientar, nem sempre a poluição está associada à questão do crescimento econômico e a melhorias sociais. Nós temos que levar em consideração a questão da degradação do continente, provocado também pela questão da pobreza, que é outro fator muito gritante na região, a ausência de investimento em saneamento básico, a poluição do solo causada por rejeitos industriais, a intensa utilização de lenha como combustível doméstico, entre outros. Então, são outras situações aí que estão nos extremos, quer dizer, o crescimento da riqueza, atrelado a uma melhoria na qualidade social de alguns, e a pobreza, a grande pobreza da maioria. Então, gente, essa aí é uma aula de revisão sobre a Ásia. Deixa essa frase aqui do filósofo brasileiro Mário Sérgio Cortella, do qual diz assim: quando você diz que não tem tempo para algo, é porque aquilo não é prioridade na sua vida. Então, gente, educação é prioridade na vida de vocês, tá? Então, desejo bons estudos aí. Fica aqui um abraço do professor Luiz.